Pessoal, segundo grupo, lembrando que são aquelas palavras que têm autonomia na língua, como por exemplo, arco-íris, água de colônia, conta corrente, decreto-lei, guarda-chuva, couve-flor, erva doce, essas palavras assim, tá? Esse grupo é mais complicadinho, tá? Por quê? Porque o acordo deixa algumas lacunas. Como é que a gente resolve essas lacunas? Por meio do VOLPE, que depois eu vou falar para vocês o que é. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Bom, primeira coisa, ali vocês têm na tabelinha. Emprega-se o hífen entre palavras que, ao se unirem, constituem uma nova unidade de sentido, mas conservam sua estrutura e acentuação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Na maioria dos casos desse segundo grupo sempre vai hífen, porque muitas dessas palavras são enquadradas nesse elemento A. Por exemplo, o que quer dizer isso, né? Eu tenho aqui guarda, que significa, né, o verbo guardar, enfim, e eu tenho, o guarda tem um significado X. Aí eu uno com a palavra chuva, que tem um significado Y. Quando esses dois se unem, eles vão formar um significado Z, que é guarda-chuva. Uma nova unidade de sentido para essa e para essa, né? Quando eles se juntam. É isso que está dizendo aqui. Cachorro quente, né? Todas as vezes que isso acontecer, eu tenho então o emprego desse if, tá bom? Depois, palavras zoobotânicas. Isso é bem fácil, elementos da natureza, né? Couve-flor, erva doce, bem-me quer a plantinha, formiga branca, andorinha do mar, bem-te-vi. Esses elementos coloca sempre hífen. Derivados de nome próprios, então, por exemplo, passo-fundense, sul-africano, santa-mariense, sempre com hífen. Compostos de dois ou mais adjetivos como azul, escuro, azul marinho, histórico, geográfico, ou seja, são dois adjetivos, eu tenho hífen. Em combinações substantivas, cujo segundo elemento é indicativo de tipo, forma ou finalidade. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Turma. Turma é um substantivo que a gente conhece na língua, assim, com um significado X, né? É uma reunião de alunos, digamos assim. Mas, se eu não estiver me falando a um tipo específico de turma, a minha turma piloto. Turma piloto é aquela turma utilizada para eu testar um experimento de pesquisa, por exemplo. Eu vou utilizar hífen. Diretor, não é qualquer diretor. É o diretor presidente, não é o diretor financeiro, não é o diretor, sabe? Quando a gente especifica, não é qualquer hospital, é o hospital escola daquela universidade X, certo? Então a gente usa esse hífen. Depois da palavra geral, secretário-geral, diretor-geral. E encadeamentos vocabulares ou em combinações históricas e topônimos. Topônimo significa nome de lugar, então Ponte Rio, hífen, Niterói, certo? Ganha hífen. Só que qual é o problema? Assim, olhando parece ser bem fácil. A grande maioria leva hífen. Só que tem as exceções. Por exemplo, ali, ó, vocês têm palavras separadas. Cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel. Ou seja, puxa, por que essas palavras se separam, né? E outras não? São questões que o VOLPE deixou em aberto. E outras, por exemplo, eles dizem assim, ó, que na palavra, por exemplo, paraquedas, tá? Palavra paraquedas. A palavra paraquedas de acordo com o novo acordo, sendo redundante, né? Ela se escreve junto. Por quê? Porque, segundo o novo acordo, essa palavra ela perdeu a noção de composição para o brasileiro. O que significa isso? Que o brasileiro, quando olha para essa palavra, não consegue mais identificar que é para parar a queda. Ele não raciocina mais que são duas palavras formando uma, tá?
Quem disse que eu não raciocino, que vocês não pensam assim, né? E aí para-choque ficou junto, ficou separado. Quer dizer, não se aplica essa regra. Então,